Amém. Pode se assentar. Hoje nós vamos dar continuidade e também finalizar as palavras, essa série de palavras que eu estou dando sobre as características do líder inesquecível. Então, até hoje nós tivemos 13 características e hoje vocês vão ver mais 3 delas e aí, nós vamos nos ver em uma próxima oportunidade. Glória a Deus. Então, a primeira desse dia, na 14ª, é sobre o tempo. Use da melhor maneira possível. Tempo. Então, perder tempo, o tempo é uma moeda de tanto valor, porque aquilo que você vive, não tem como você voltar atrás. Quantos de nós gostaríamos de voltar atrás no tempo? A maioria dos filmes hoje aí é incrível, Mostram o povo voltando no tempo, fazendo umas máquinas mirabolantes, umas coisas assim, mas ainda isso não foi descoberto, e com certeza eu creio que ninguém vai conseguir, porque voltar no tempo é impossível. Mas esse é uma moeda, como eu disse, que ela tem muito valor e ela, como eu disse, ela é irrecuperável. Então, tem uma frase do Josh Parrott que diz assim: se você encontrar uma serpente, mate-a. Não nomeie uma comissão para tratar de serpentes. Por quê? Porque às vezes você viu a serpente, aí vai delegar, aquilo que você tem para fazer naquele momento, faça. Não vou enrolar, vamos fazer uma comissão, uma subequipe, e aí passa, e no final das contas, nada é resolvido. Então, o tempo, ele é um recurso, ele é uma moeda, e esse é um dos bens mais preciosos que você e eu, nós temos. Então, no momento que você nasce, começa essa corrida contra o tempo. E como eu disse, o tempo que você perde, ninguém pode repor. Então, a maneira como você usa o seu tempo determina tanto o seu sucesso como líder, como também o seu fracasso. Então, muitos de nós, muitas vezes, na ânsia de correr, de achar que a gente consegue tampar o sol com a peneira, às vezes nós vamos assumindo tantos compromissos, e não vamos dizendo, algumas vezes não para determinados compromissos, que às vezes a gente dorme pouco, às vezes a gente faz a refeição ali na pressa, às vezes a gente, por medo também da crítica, que as pessoas muitas vezes podem fazer de nós, tem muitas pessoas até mesmo doentes, porque tão corrido nessa vida tão estressada, e aí o fim disso, a conclusão disso é que você não vai chegar a lugar nenhum, fica nesse estágio de estresse e, com certeza, se você administra bem o seu tempo, então nós estamos falando de administrar bem o seu tempo, você com certeza vai conseguir no Senhor fazer aquilo que Ele te chamou para fazer, e não o que os outros te chamaram para fazer. Então tem muitas pessoas que elas deixam que o tempo tome conta da vida delas, e não elas tomarem conta do tempo. Amém? Entendeu? Então, muitas pessoas, elas deixam o tempo tomar conta da vida delas, e não elas tomarem conta do tempo. Então, nós precisamos aprender a planejar o nosso tempo para que nós alcancemos sucesso. Então, soluções práticas, o primeiro, planeje o seu tempo. Então, se você aplica 1 hora planejando como você vai realizar aquela semana, ou como você vai realizar determinado evento, ou como a sua célula vai ser realizada, você vai poupar outras 3 ou 4 horas na execução. Então, você poupa tempo se planejando. Então, por exemplo, quem compra passagem aérea, se você é antecipado, fica olhando muito tempo antes, os preços, você sempre ali olhando bem antes, os preços estão sempre, ali, a Carol, ela tá rindo, olha lá, que ela trabalha com isso. Então, se você se planeja, você paga menos. E quando você vai lá, tem um evento daqui 1 semana, aí vai ver o preço está lá nas alturas. Se tiver que estar no evento, você vai ter que pagar esse preço, porque realmente não tem como voltar atrás e chorar, ligar lá na operadora, ai, por favor, me faz uma promoção. Não tem como. Então, nós temos que aprender a ser esse líder que você vai estabelecendo. Uma pergunta interessante, eu falo de estabelecer metas. Você tem metas para esse ano ainda? Então, sempre quando começamos o ano, nós falamos, quais são as suas metas, seus alvos para esse ano? Legal, acho muito legal, pelo menos no próximo ano nós estabelecermos metas.
né? Uma das metas minhas que eu escrevi lá no início do ano era a multiplicação da área. Já estava desde o ano passado. Não importa, mesmo que eu coloque aquela meta e não a cumpra, mas eu estou trabalhando para cumpri-la. Então, nesse ano, né, já arrisquei lá, cumprida a meta da multiplicação da área. Então, e eu conheço pessoas que fazem metas para os próximos 5 ou 10 anos. Esses dias eu parei para pensar, que precipitado, né? Às vezes não. Porque se eu quiser realizar grandes coisas, eu vou precisar planejar o meu tempo e pensar para daqui os próximos anos, para que a gente possa fazer coisas grandes no Senhor também. Então, outra situação, né, que, por exemplo, esse planejamento é interessante que você faça as coisas numa ordem de prioridade, né? Então, o que é prioridade para você? Qual que é a prioridade do dia? Eu tenho esse planejamento. Então, assim, aqui na igreja, como eu trabalho no administrativo, não é toda hora ou qualquer telefonema que a pessoa liga e eu já vou refazendo na hora. Eu anoto aquilo ali, porque se aquela tarefa eu puder realizar com mais excelência, com mais qualidade, então eu anoto ela e falo, olha, eu posso realizar essa tarefa se ela não for aquele caso super emergente, tem alguém morrendo, né? Aí você tem que entrar ali para ajudar. Mas se o tempo dá para eu me planejar bem e fazer aquela tarefa de melhor qualidade, então eu vou priorizando as tarefas. Então planeje o seu tempo. Então eu acho muito interessante, uma vez eu tenho uma amiga que eu vou marcar uma visita, vamos sair juntos? Aí entrava naquele horário, chegava pontualmente, aí quando dava uma hora, por exemplo, aí ela falava assim, está na minha hora. Já preciso ir. E eu falei, poxa, mas... Então ela só conseguia realizar várias coisas porque ela se planejava. Não era falta de educação dela ela dizer que ela tinha outro compromisso, porque já tinha encerrado. Então planeje o seu tempo. Número 2, faça a diferença entre o urgente e o importante. Então tem uma história que conta, em 1972, na Flórida, que estavam ali os pilotos na aeronave e eles identificaram uma luzinha que que estava apontando assim mau funcionamento da aeronave. E aí naquele momento eles pilotando a aeronave, né, estava no céu. Então eles foram consertar a luz. O que aconteceu? O avião caiu. Por quê? Porque eles fizeram um esforço naquele momento em algo que não era urgente, né? Era uma emergência. Mas o que era importante para o momento era sobrevoar a aeronave, né? Em 1972, né? Tá um pouquinho. Hoje em dia tem uns pilotos automáticos, né? E tudo, mas é muito interessante você então fazer essas diferenças. Quem que já foi na unidade de atendimento, pronto atendimento? Você vê lá que tem 5, se não me engano, uma escala, né? Esses dias eu fiquei, olha, então se chega uma pessoa com a cabeça cortada, é a situação do momento. Mas se chega alguém com uma leve dor de cabeça, eles vão fazendo a triagem que o mais importante entra na frente. Então, o que é mais importante, concentre nisso. E você pode, como líder, delegar as demais coisas. Então, uma das coisas que é tão simples, por exemplo, que eu vejo as pessoas muitas vezes entrando até no próximo ponto, que é a procrastinação. O que é a procrastinação? Você adiar, você demorar ou prolongar uma atividade. Então, com muito amor e carinho, dá um sorriso à pessoa que está do seu lado. Tem uma coisa aqui na igreja que nós chamamos de relatório, que fala da prestação de contas. E o relatório, nós já temos um ano que nós informatizamos, que você pode terminar a célula e rapidão conferir quem veio no culto, no Tadel, e naquele dia ele dá a célula e já enviar. Mas vocês acreditam que nós ainda enfrentamos problemas mesmo atualizados desse jeito? Precisamos mandar tantas vezes imagenzinhas pedindo os relatórios. Então, é uma coisa tão fácil que se você se programa e você pode delegar. Já que é tão fácil que é mandar no relatório, eu posso ter um líder em treinamento que vai ser a pessoa responsável por enviar o relatório. Então, não junte em cima de você um monte de coisas. Então, o que é a procrastinação? Eu não sabia o que era procrastinação, achava que era uma palavra muito feia. Mas a procrastinação é quando você, então, adia, demora e prolonga coisas que você deve fazer importantes. Então,
por isso que você tem que anotar, planejar, pensar o que eu vou fazer naquele dia, durante aquela semana, para que eu possa resolver aquilo que é importante. Eu sei que muitas vezes tem umas tarefas que mexem com a gente não quer resolver, a gente não quer pedir aquele perdão, né? Porque às vezes a gente tem uma dificuldade, eu entendo nisso, eu também às vezes fico enrolando umas tarefas assim, que meu Deus, tem que ir lá pedir um monte de documento, mas fica anotado ali, eu falo, preciso resolver isso hoje, e muitas vezes até oro para o Espírito Santo na frente, a me ajudar. Ok, ponto 4, aprender a dizer não de maneira educada e assertiva. Então, para aquela pessoa, vem aqui na comunhão hoje, vem aqui fazer isso para mim, vem aqui fazer isso assado, vem WhatsApp, né? Então, o quinto ponto depois desse é que é a concentração. Então, assim, nós precisamos muito vigiar no uso dos nossos eletroeletrônicos, porque eles muitas vezes estão dominando a nossa vida, né? Então, não sei se o seu celular, por exemplo, ele está ativo, as notificações, meu irmão, aí abriu a notificação, ou colocou aqueles numerozinhos ali, você quer ver, né? Você quer responder, você quer saber o que está acontecendo. E nessa ânsia, muitas vezes, disso, então, para todos os convites, sim, 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 sim. E aí, muitas vezes, naquilo que é tão importante, nós deixamos para depois, e o depois, muitas vezes, pode ser tarde para realizar algumas coisas. Então, aprenda a dizer não. Por exemplo, se você... Quando a gente é jovem, às vezes a gente está conhecendo, né? O menino está conhecendo a menina. Vamos sair, né? Sim, vamos isso, vamos aquilo. Então, assim, nós precisamos aprender, né, o que é importante para que logo em seguida você possa dizer sim ou não. Se você não tem uma agenda, então você vai sair dizendo sim, sim, sim. Mas se você tem propósito, e nós somos líderes com propósito, amém? Um líder com propósito, ele sabe administrar bem o tempo dele, porque ele sabe para onde ele está indo. Então, eu tenho aqui uma sugestão para os irmãos, né, e é muito bom, às vezes, nesses períodos de jejum, faça uma desintoxicação digital. Né? Tem um próximo ponto aqui que fala assim, elimine o tempo não produtivo. E aí um dia, né, o autor Josué Gonçalves, ele falou assim, ele foi pesquisar, perguntou, olha rapaz, um autor de livros, um escritor, seus livros são muito legais, cara, você tem uma revelação de Deus incrível. E aí ele perguntou assim, como que ele fazia, apesar de toda a correria, para escrever esses livros. O autor falou assim, I don't have celular, eu não tenho celular. Né? Então assim, por quê? Porque hoje em dia, o celular... ele tira muito nosso tempo. Então, no meu celular especificamente, tem um aplicativo que se chama Tempo de Uso. Quem já viu esse aplicativo? Aí eu fui olhar um dia o tempo do uso. Gente, eu assustei. O uso de rede social, o uso de WhatsApp. Aí eu comecei a entrar em crise. Eu falei, vou começar a ler a Bíblia aqui no celular, para pelo menos, né, dar um desencargo de consciência que eu estou lendo a Bíblia aqui. Mas analise, eu acho que esse aplicativo você pode procurar para que você veja. Às vezes eu pegava assim durante a semana 10 horas no Instagram. Meu Deus, que tempo. Tem gente que olhou assim, vai olhar o seu também, para ver como é. Né? E realmente, faça essa pesquisa, porque eu fiquei pensando, meu Deus, quantos livros eu poderia ler. Então, uma boa sugestão... né, você fazer essa desintoxicação. Está chegando aí o jejum do encontro, então faça um jejum de rede social. Né, o WhatsApp é importante, né, tem algumas coisas aqui ali, né, que a gente resolve, mas nas demais redes você vai ver que vai dar para ler livro, você vai dar para ver que vai fazer outras coisas, e aí quando eu tive a Esther, o Espírito Santo falou assim, se você continuar nesse frenesi de ficar olhando o celular o tempo todo, você vai perder o melhor dos seus dias, que é acompanhar sua filha, ver o crescimento dela. Meu Deus, né? Então, concentre no que é importante. É uma bênção, eu amo, né? Eu trabalho, muitas coisas são resolvidas tão fáceis aqui. Mas se chega coisa toda hora, eu estou conferindo, e aí vai chegar aquela situação, né, de quando o casal vai sair, eles não têm papo, eles só ficam um na frente do outro, olhando o celular. O povo hoje senta na frente de casa, lá perto de casa tem uns assim, eu vejo, eu passo, o povo está lá, em vez de conversar, olhando o celular. Então, isso daqui, uma benção. Então, elimine o tempo não produtivo. 7, um tempo para você, né, o tempo de, eu, por exemplo... eu não toca mais nem notificação, não, meu celular só toca mesmo, né? Eu já falei aqui, né? Alguns irmãos me provaram esses dias, ligando para ver se ele atende. Então, se eu não estiver em casa, que agora em casa eu fico em casa de manhã, meu descanso agora pela manhã,
Então, não me ligue de manhã, inclusive, por favor, a não ser que for muito alguém estiver precisando de ajuda, se não, só me avisa à tarde. Então, assim, você separar um tempo para você ir tirando esses sons, essas notificações que todo tempo a gente vai lá, né? E aí perde o melhor de Deus. 8, resistências a mudanças. Então, por exemplo, tinha uma época que eu comprava agenda, né? Muita gente gosta de anotar. Então, aqui no meu serviço eu tinha agenda. Então, o que eu fazia? Eu tinha uma lista de tarefas. Aí eu anotava tudinho. Não conseguia, virava a página, passava no outro. Mas aquele tempo que eu passava, né, perdia o tempo anotando as tarefas do outro dia, era um tempo perdido. Foi quando eu descobri que no Google tem uma agenda, e que essa agenda você vai colocando as atividades lá, e vai ticando essas atividades, revolucionou minha vida. Investi meu tempo em outras coisas. Né, outra coisa também no meu serviço, estava repetindo muitos anos, assim, essa coisa, né, a gente faz os lançamentos, os treinos, umas coisas quilométricas, Jesus tem misericórdia, contabilidade. Aí com o tempo eu fui pensando, isso aqui eu não preciso fazer mais, eu acho que isso daqui é serviço burro, né, assim, né, ficar fazendo o tempo todo aquela coisa, renovar a mente, pedir para Jesus o que eu posso, né, fazer para investir o meu tempo e não para perdê-lo. Então, se tem algo novo, uma ferramenta nova, um aplicativo novo, por isso que a gente tem que ficar atualizado e ficar perguntando para o outro, e aí, você está conhecendo alguém da sua área? O que tem de bom, o que tem de melhor? Todos os anos, quando tem o Empower, eles trazem um pacote de novidades. Cara, eu chego lá naqueles pastores e pergunto, o que vocês estão fazendo na área, né, das finanças da igreja, contabilidade? Aí eu pego várias dicas ali e vou tentando resolver, né, para melhorar a minha vida e eu ter muito tempo, porque eu penso assim, que se eu tiver um tempo extra, em vez de ficar, né, em site, tudo no WhatsApp, eu posso dar uma olhada no lugar onde eu trabalho, você também na célula, na sua casa, enfim, olhar o que eu posso melhorar, porque se eu tiver o tempo todo perdendo, eu vou perder, assim, esse olhar clínico sobre as coisas. Amém, queridos? Então, tempo é uma ferramenta importante, vamos usá-la bem. 15, o otimismo, né? Nós temos pessoas otimistas. Henry Ford, vamos ler essa frase aqui, o fracasso é a oportunidade de recomeçar de maneira mais inteligente. Não é porque eu errei que eu vou desistir, mas eu fracassei, mas eu vou pensar uma forma inteligente de não repetir aquele erro, né? Então, recomeçar de forma mais inteligente. Então, só os otimistas conseguem enxergar vitórias onde os outros enxergam derrotas. Então, você já percebeu que é muito ruim andar com pessoas, qual é o oposto de pessimistas, né? É muito ruim. E acaba que a gente, né, fica ali naquele deserto mesmo de murmuração. Quem já viu fila do banco? Mas é só murmuração. Então, mas é muito bom ficar ao lado de pessoas otimistas. Então, veja bem comigo, Josué e Caleb, vocês sabem dessa história. De 12, né, o percentual dos 12, né, aqueles dois, vamos colocar aí, de 12, façam as contas, quantos por cento eles eram, Cris? De 12, 2, 17, não, mas de 12, ajuda aí, Cris, 12 espias, 2, qual é a porcentagem de otimismo? 30%, obrigado, ia falar 2, né, mas é 12, né, isso aí, obrigado, muito bom, glória a Deus. 18, tá, é que eu estou pensando na escala de 1 a 12, né, assim, beleza, ok, matemática não é muito forte, vocês viram, né, então, nessa escala aí você vê que, realmente, para nós sermos pessoas otimistas, é necessário que nós demandemos um tempo maior, e um tempo de qualidade e excelência para isso, então o líder otimista, ele luta contra o pessimismo no grupo. Então o que Josué e Caleb fizeram? Olha, realmente, vocês têm certeza, a terra, ela tem gigantes, a terra realmente, olha, eles diante de nós somos como gafanhotos, porém, nós temos um Deus poderoso, porém, nós temos um Deus que nós já abriu o mar vermelho, já enviou codorna do céu, pão do céu, codorna. Quem são os nossos inimigos diante de Deus? Então, eles dois ali se animaram, e eles precisaram lutar contra esse pessimismo. Você já sabe o que aconteceu com os pessimistas, eles perderam a bênção. Então o líder que é otimista, ele transforma tragédias em triunfos. Então eu tenho assim um exemplo para falar aqui. Eu era universitário na época, talvez com 18 ou 19 anos, eu liderando uma célula, tinha minha primeira célula, olha aí que legal, acabei de lembrar aqui, minha primeira célula.
E houve uma multiplicação, e acabou que a Marcela foi para a minha casa, eu como líder, e acabou que o pessoal que foi comigo, começou assim, tudo, beleza, mas eu continuei, perseverei. E aí um dia, um maravilhoso dia, era na época pré-WhatsApp, assim, antes do WhatsApp, ninguém confirmou, né, esperava que todo mundo iria naquele dia, né, beleza, arrumei a casa, coloquei a caixinha dos alimentos, orei, beleza, estou lá em fé, confiante, a hora passou e tudo, deu 8 horas, que era 8 horas, ninguém apareceu, aleluia, aleluia, beleza, deu 8 e pouquinho, quem apareceu naquele dia? O supervisor. Ai, meu Deus, que vergonha que eu fiquei. Então, naquele dia foi muito, meu Deus, e agora? Aí assim, eu comecei a dar desculpa aqui, outra ali, e tal. Mas achei muito legal que o supervisor falou assim, olha, não desiste, né? Todo mundo passa por isso, beleza, mas aquela vergonha, né? Não gerou uma desistência no meu coração, gerou um fracasso. Ele saiu dali, eu falei, não, olha, no meu coração, eu falei, essa célula nunca mais vai ser a mesma, nunca mais vai ser a mesma. Vou orar mais, vou me santificar mais, vou correr atrás das pessoas. E aí, passou uma semana, eu orando em crise, meu Deus, no meu coração eu fiquei assim, já que o povo da célula não quer vir, eu vou evangelizar, né? Eu vou buscar as pessoas aqui da minha rua, mas eu fiquei nessa crise durante a semana. Vim para o Tadel, na época era terça-feira, naquela crise, e a célula era na quarta. Voltei do Tadel, cheguei na porta de casa, aí eu vi assim, dois meninos assim de uns 13, 14 anos, sentados assim lá na frente, uns vizinhos. Aí eu bati o interfone da minha casa, aí eu falei assim, hoje eu vou criar coragem. Bati o interfone, olhei para eles, falei, amanhã vai ter célula, preciso convidar alguém, amanhã vai ter célula. Eu entrei dentro de casa ou eu fui lá? Fui lá, não é possível, a célula era no outro dia, né? Então, eu fui lá naqueles meninos, falei de Jesus para eles e falei, amanhã tem uma célula aqui na minha casa e quero ver vocês lá. Aí beleza, aquele menino se converteu, foi no outro dia, aí ele gostou bastante, e aí quando foi na outra célula, ele já trouxe outro menino lá da rua. E aí foi gostando, e foram trazendo, era célula de adolescentes, virou uma célula de adolescentes, os irmãos que saíram comigo na multiplicação se desfizeram, mas aí esses meninos, esses adolescentes começaram, gente, minha casa começou a ficar cheia, minha mãe, meu sofá vai estragar, aí depois de meninos já começou a vir um monte de adolescente, tudo, enfim, a conclusão é que dessa época, quem veio, né, junto, foi os filhos do seu Alberto e a dona Arlene, né, foi quando eles chegaram na igreja, através dessa célula, e aí minha mãe também já começou a abraçar os pais, e algum tempo depois, através deles, né, veio essa família tão poderosa aqui, né, a família da Creuma, Tamires, que foi a primeira, né, então assim, um dia que eu falei, não vai ficar assim, né, vou orar, vou declarar, essa célula vai romper, Jesus confiou a mim, eu não vou fracassar, Jesus fez, amém? Então eu creio que Jesus fez comigo, um pobre pecador, o que há de fazer com vocês, são príncipes de Jesus nessa terra, amém? Então um homem bem sucedido, uma frase de David Brinkley, um homem bem sucedido é capaz de construir uma base firme com os tijolos para que outros, vamos ler novamente, tem aqui? Olha lá, peraí, estou correndo contra o tempo ali, para ser fiel. Um homem bem-sucedido é aquele capaz de construir uma base firme com os tijolos que os outros atiraram nele, né? Então o diabo está lá, você não consegue, como a Ana Lídia falou semana passada, sem dor não há ganho. Então José passou por isso, lá no fim da vida dele ele entendeu, Senhor, eu entendi, a razão de tanta dor e sofrimento, vale a pena, amém? Então seja essa pessoa que seja otimista. Provérbios 4:23, porque você sabe que tem pessoas que podem mudar a sua vida, mudando a sua forma de pensar. Então Provérbios 4:23, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida, ela é dirigida pelos seus pensamentos, então cuidado com o que você pensa. Próximo ponto e último, para nós finalizarmos aqui, em mantermos uma disciplina de oração. Então eu acho que não tem uma liderança se não tiver essa associação, essa caminhada com o Espírito Santo. Então você vai aprofundar o seu ministério, seu chamado ministerial, né? E Deus vai alargá-lo. Então faça comigo, eu aprofundo, pode fazer assim com a mão, eu aprofundo e Deus alarga.
E aí você faz a sua parte, Deus com certeza não vai falhar de fazer a parte dele. Então o que significa aprofundar? Em primeiro lugar, não aceitar a glória humana. Foi isso que o rei Uzias fez. Começou tão bem, mas começou a se ensorbebecer, achar que ele era o melhor, né? Entrou no palácio, hoje eu vou oferecer aqui o incenso, e aí o fim do rei Uzias não foi como o começo, ele começou bem e terminou mal. Outra coisa, não tente fazer aquilo que é para Deus fazer. Você ora e pede, Espírito Santo convence, Deus faz. Outra coisa, ter um coração 100% dependente de Deus. Então, líder, não, hoje eu que sou o cara, eu que vou fazer, Deus vai acontecer, o mar vai se abrir, mas se eu for sem o Senhor, né, ter esse coração 100% dependente de Deus é importantíssimo. Não colocar o carisma acima do caráter e conservar uma chama de paixão por Deus, e eu creio que você só consegue isso tendo uma vida fiel de oração, uma vida comprometida de oração. Então essa frase aqui, a oração é a respiração da alma. Quem não ora acaba morrendo asfixiado. Outra frase, você pode conviver com pessoas para conhecer os problemas dela e viver com Deus para resolver os seus, para resolvê-los. Então, existem grandes homens na terra que oram, e eu acredito que aqui na Past Church também tem muitos homens e mulheres que oram, mas não somente saber como orar, não somente crer no poder da oração, e nem também explicar por que a oração resolve, mas de fato ter tempo para oração. Falamos de tempo, e agora eu gostaria de perguntar, e você responde aí em seu coração, qual é o tempo do seu dia que você tem para oração? Ou é aquela coisa assim, estou passando pela prova, vou orar, né? Não, então tem que ter um tempo ali na sua agenda para você orar. Nós temos aqui também uma salinha, né? Muitos irmãos oram aqui, tire um tempo, venha e ser intencional, você sai da sua casa para vir aqui orar, para vir aqui na igreja buscar a presença de Deus e também no seu dia a dia, na sua casa. Esse é o seu maior desafio, fechar a porta do seu quarto. Eu estava ouvindo uma palavra esses dias e ele falou assim, a única coisa que você não pode levar para o seu tempo com Deus, não tem como, é o celular, porque Deus não tem WhatsApp. Então é o momento que você precisa de fato deixar o celular para o lado de fora, né? Porque você vai conversar com Deus, é essa linha aqui, né? Aqui, né? No coração, amém? Então Jesus tinha essa vida de oração e deixava que os discípulos o vissem orando, e tem essa frase que eu achei muito legal, se a unção faz a diferença na vida de um líder espiritual, é bom lembrar que sem oração não há unção. O que é unção? É a capacitação do Senhor. Então, se você quer ser aquele líder ungido, que convoca para os desafios, as pessoas respondem, isso é fruto de uma vida de oração. Amém? Então, fique em pé no seu lugar.